Como a nossa querida Donda, depois de uma excelente explanação do nosso querido John, nos deu um minuto. Um minuto com Jesus se torna muitas vezes um século de oportunidade. Por um minuto apenas, ele chegou para Simão Pedro e disse: Simão Bar-Jonas, eu te farei pescador de homens. E 10 segundos foram suficientes para converter aquele homem num apóstolo do Evangelho. Um minuto apenas foi capaz de converter Mateus Levi, o cobrador de impostos. Quem mais? Quando Jesus chega para Mateus e diz: Mateus, larga esta coletoria e vem, que de hoje em diante eu te farei contabilizar as almas para o reino de Deus. Mateus, sem olhar para trás, largou o dinheiro e foi atrás de Jesus. Um minuto apenas foi capaz de converter Maria de Magdala. Um minuto apenas foi capaz de fazer o cego enxergar, o caído andar de novo, o desfalecente da luta aprender a caminhar, a servir e a trabalhar. Portanto, um dos sinais das grandes almas, como a do nosso querido Chico Xavier, são estas lições que muitas vezes tivemos por um minuto apenas, mas passados tantos anos, no caso de Pedro Leopoldo, tantas décadas, esse minuto se torna inesquecível nos escaninhos mais íntimos da nossa alma. Quem viveu um minuto com Chico Xavier jamais o esquecerá pelo resto dos séculos. Quem pôde ver os olhos de Chico Xavier por um minuto apenas, jamais esquecerá os olhos de Jesus de Nazaré, que brilhavam em suas retinas, que enxergavam tão pouco materialmente, mas que foi o homem que teve a maior visão espiritual que todos os homens lograram obter na terra juntos. Por isso recordamos agora nosso querido venerando Chico Xavier, recordamos Jesus, recordamos a sua estada em Pedro Leopoldo através dessa palestra tão bem feita, tão estudada, tão ministrada. E me recordo de Chico antes do Parnaso do Além-Túmulo, quando psicografa, ainda praticamente adolescente. Mas me recordo do nosso venerando Chico Xavier, em Pedro Leopoldo, em cima de uma cadeira, quando é coagido pelos alunos e pela professora a escrever um tema de improviso, visto que ele já havia ganhado o concurso que o Estado das Minas Gerais fizera com a redação cujo tema era Brasil, e o Chico tira o primeiro lugar, graças à interferência dos bons espíritos. E quando dão aquele menino que já havia perdido a mãe, Dona Maria João de Deus, que já havia enfrentado tantas dificuldades, tantos problemas, lhe dão uma redação cujo tema era areia. Imagine uma criança em cima de uma cadeira, escrevendo num quadro negro, recebendo a intuição dos espíritos, areia, que nós escreveríamos sobre areia. É um tema até metafísico, que vamos escrever sobre um tema difícil. A areia é linda, eu gosto da areia. Pois aquele menino que era mais analfabeto que alfabetizado, que passava muitas vezes fome, que já era doente, que enfrentava dificuldades e que se preparava para carregar o mundo nas costas, é capaz de escrever, soprado pelo vento dos bons espíritos: meus filhos, vírgula, que ninguém escarneça da criação. O grão de areia é quase nada, mas parece estrela pequenina refletindo o sol de Deus. A estrela pequenina que refletiu o sol de Deus neste minuto de recordação e nesta palestra memorável, nesta casa que de tantos livros aqui saiu, que tantas pessoas entraram amarguradas, tristes, com o coração apertado em chagas e que saíram consolados, mães que haviam perdido o endereço dos seus filhos pela desencarnação muitas vezes abrupta, saem com a notícia de que eles estão bem, de que foram acolhidos. Só Deus sabe o que passou por essas portas, e só Deus sabe como essas pessoas saíram delas. Só Deus sabe que espíritos vieram pelo teto desta casa e chegaram através das mãos
de Chico Xavier para nos consolar, para nos abençoar, e que Ele possa nos abençoar hoje, amanhã e sempre, para que possamos seguir o seu maior exemplo, porque o seu maior legado são as suas obras, mas o seu maior exemplo era a maneira como ele lidava com as pessoas, o carinho, a atenção, o amor, a paciência, tão bem esposada na palestra que assistimos. Que nosso querido Chico Xavier nos abençoe, nos proteja, nos ampare, assim como Jesus de Nazaré, dadas as devidas proporções, simbolicamente hoje, na paixão de Cristo, enfrentou as misérias e angústias e tristezas humanas. Nosso querido Chico Xavier não poderia ser diferente. Como diz uma frase no livro Paulo Estevão, nós não podemos, se o Cristo partiu seguindo em feridas tão dolorosas, nós não podemos segui-lo sem cicatrizes. Ninguém nesta vida, sobretudo na doutrina espírita, carregou tantas cicatrizes tão bem e tão humildemente como o nosso querido Chico Xavier. Que Ele nos abençoe em nome de Jesus e que Jesus nos fortaleça em nome de Deus, hoje, agora e sempre, e também a todos os dirigentes dessa tarefa, na figura hoje da nossa querida Donda, do nosso querido Eurípides e dos trabalhadores, anônimos ou não, que aqui recordam o trabalho assistencial do nosso querido Chico. Louvado seja Deus, louvada seja para sempre a memória e a vida do nosso querido Chico Xavier. Muito obrigada.